Agora eu passo a palavra à Ana Thail para tratar o assunto Papel dos arquivos na antropologia forense, o caso da vala clandestina de Perus. Logo após, daremos início às perguntas registradas nas filipetas, anteriormente entregues na recepção. Muito obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no arquivo, nesse evento extremamente proveitoso. E eu queria agradecer muito o convite, e especialmente nas figuras dos Marcelos, né, o Marcelo Chaves e o Marcelo Quintanilha, que, além do convite, sempre nos deram uma estrutura muito grande e maravilhosa aqui no arquivo. Então, eu vejo muitas caras conhecidas aí, fico muito feliz de revê-las, né. Eu fiquei aqui desde outubro de 2014 a abril de 2015, trabalhando com os arquivos do ML, para estudar o que aconteceu, a investigação preliminar, o contexto, né, da vala clandestina de Perus, e é sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês. Pegando o gancho do professor Guilherme, a vala clandestina de Perus também fala muito sobre o Brasil, sobre muito do Brasil de hoje também, né? Bom, para começar, foi criado um grupo de trabalho Perus, são 3 as instituições que sustentam esse grupo: a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Governo Federal, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Vou falar rapidamente do contexto da vala, porque isso já dá uma apresentação de horas, mas tem muito material por aí, eu acho que é fácil de encontrar. É só para vocês entenderem um pouco esse trabalho posterior. O cemitério foi aberto em 71, o cemitério Dom Bosco, lá em Perus, e ele recebe os indigentes até hoje, né, da cidade de São Paulo. Em 71 e 72, com a formação do cemitério, as pessoas começaram a ser enterradas. Existe um procedimento que é a exumação administrativa. Depois de 3 anos no período, as pessoas são desenterradas e são reinumadas, geralmente no mesmo local, um pouquinho mais para baixo, para dar lugar a novas entradas. E em 75 e 76 foi realizada uma grande exumação, só que, ao invés das pessoas serem reenterradas no mesmo local, elas não tinham destino, pelo menos no livro do cemitério, e foi criada uma grande vala que foi aberta numa região do cemitério que não era própria para isso. Então, ela está num lugar que não é o correto, e ela também não foi registrada. Então, isso faz da vala uma vala clandestina. Existia a suspeita de que alguns desaparecidos, né, alguns mortos pelo regime, teriam ficado nessa vala, estavam em Perus, foram enterrados e estariam nessa vala. Nos anos 90, essa vala é descoberta, né, no período da Luiza Erundina, como prefeita de São Paulo. Tem até a reportagem do Caco Barcelos, né, que fala muito bem desse momento. É feito um acordo com a Unicamp, essas ossadas vão para a Unicamp. Lá elas ficam por 10 anos, sob os cuidados do Badam Palhares. 2 identificações acontecem lá, do Denis Casemiro e do Eduardo Mair, mas os familiares vão visitar essas ossadas, vêm num estado lastimável de conservação, e retiram as ossadas de lá. Ela vem em 2001 para a ML aqui em São Paulo, né, em conjunto com a USP, elas ficam no cemitério do Araçá. As ossadas em si não são analisadas no período. Em 2010, acontece um convênio com a Polícia Federal. Algumas exumações são feitas no cemitério de Perus, em sepulturas individuais. Em 2013, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos convida a equipe argentina de antropologia forense, que é muito famosa nessa área, né, desde 84, fazendo esses trabalhos de busca na Argentina. Eles fazem um diagnóstico a partir de 20 ossadas que poderiam ser de um desaparecido político, o Hiroaki Torigoi. E, nesse diagnóstico, eles percebem que metade dessas ossadas eram de mulheres. Então, a recomendação deles era que tudo fosse feito desde o começo. Então, aqui um pouquinho do estado que estavam as ossadas, né, elas estão nesses sacos plásticos brancos de lixo hospitalar, tem cadeira em cima, teve uma enchente, enfim. Aqui uma pequena amostra, uma caixa com crânios, tem um adesivinho só com o número, então a gente não sabe se existe uma caixa só com crânios, se elas foram devolvidas para outras caixas, enfim, era um contexto de descaso e que prejudicou com certeza as análises que têm sido feitas agora.
Em 2013, teve uma Bienal de Arte, lá no cemitério do Araçá, onde estavam as ossadas. Foi feita uma instalação artística, na véspera de finados. Essa instalação foi vandalizada, e isso acendeu uma luz vermelha na cabeça de todo mundo, e também com a condenação, né, do Brasil pela Corte Interamericana, no caso do Araguaia. Isso criou-se uma conjuntura favorável para a realização do Grupo de Trabalho Perus, que é um grupo que conta com uma equipe multidisciplinar, com arqueólogos, historiadores, bioantropólogos, médicos legistas, odontólogos, enfim. Vou falar um pouquinho das etapas do trabalho de antropologia forense, como a gente entende, né? Então, tem uma pesquisa preliminar sobre o contexto da época, o contexto da vala, um levantamento antemortem das pessoas que estamos buscando nessa vala, né? O contato com os familiares, então a gente faz um perfil biológico, faz também o trabalho da memória, falar com os familiares, meio que materializar essas pessoas que foram desaparecidas, tanto fisicamente como a memória delas, enfim, tudo. Análise pós-mortem, que é a análise das ossadas. Temos 1.047 caixas lá, o que não significa que sejam 1.047 pessoas. Tem caixas com ossos misturados. E, por fim, uma análise genética. A gente compara uma amostra de uma ossada suspeita com a amostra de um familiar de algum dos desaparecidos para realizar o match. Isso é um processo, mas não quer dizer que a pesquisa preliminar termine quando é feita uma análise, enfim. Essas quatro etapas elas acontecem ao mesmo tempo, sempre se conversando, interligando. E uma identificação como comparação. Uma ossada suspeita com as características das pessoas que estamos procurando. Rapidinho, o universo de busca, como foi feito, né? Estamos procurando 41 pessoas, entre mortos oficiais, né, que estão no cemitério, têm o nome no cemitério, e pessoas que foram desaparecidas pelo regime. A maior probabilidade são das pessoas que têm os nomes no livro do cemitério e que não tenham registro sobre a reinumação, como eu tinha falado para vocês, pessoas que não têm escrito que não foram reinumadas no mesmo local, então onde elas estariam, provavelmente na vala. Um outro grau de probabilidade, pessoas que têm o nome no cemitério e que foram reinumadas no mesmo local. Tem alguns casos, como o Luiz Irato, o Hiroaki Torigoi, que tem essa menção no livro de registro, mas que podem ter ido para a vala de alguma forma. Pessoas presas e vistas no DOI-CODE e no DOPS, como é o caso do Aloysio Palhano, por exemplo. Pessoas que desapareceram ou que passaram por São Paulo, Ana Rosa Kucinski, o Insul Silva também. E, por fim, solicitação de familiares, que quando as ossadas estavam na Unicamp, alguns familiares de pessoas que não teriam também envolvimento na luta política, enfim, também solicitaram, e essas solicitações foram acatadas e continuam até hoje com a gente também. Um pouquinho do contexto da pesquisa preliminar, né? Então, a gente queria compreender a constituição da vala clandestina e desse processo de exumação. Então, a gente usou vários documentos, diário oficial, prospecção geofísica, fotografia aérea, enfim. O histórico dos trabalhos anteriores, né? O que aconteceu com cada caixa que tem osso. Então, desde a Unicamp, depois vindo para a USP, ML, para a gente entender um pouco por tudo o que essas ossadas sofreram e quais as condições que a gente ia ver quando abríssemos essas caixas. E a política de desaparecimento e perfil daqueles que foram inumados na vala. E aqui que entra especificamente, né, a nossa relação aqui com o Arquivo Público do Estado. Então, a gente olhou 20 livros de registro do cemitério Dom Bosco, lá em Perus. Esses livros estão lá no cemitério. Pegamos toda a década, né, de 71 a 80, desde a formação, a abertura do cemitério, que a gente queria entender qual era o perfil das pessoas desconhecidas que estavam entrando em Perus, porque tem muita pesquisa voltada para os nomes, né, dos mortos oficiais, dos desaparecidos. A gente queria dar um passo anterior. Quem estava sendo enterrado lá e quem pode estar nessa vala, né? Então, olhamos aqui também os laudos necroscópicos, esses estão aqui no Arquivo Público, dos desconhecidos da década, as declarações de óbito também, e os livros de fotografias de vítimas. Então, quando as pessoas desconhecidas dão entrada no ML, uma fotografia é feita para que as pessoas, os familiares, possam reconhecer essas pessoas e encontrarem seus entes queridos. Alguns números bem rápidos, foram 20 livros, como eu falei, Cemitério de Perus, 566 livros de corpo de delito, que a gente olhou aqui,
Eles têm toda a movimentação do IML, não só são os exames necroscópicos, tem lesão corporal, enfim. Aqui estavam os de 71 a 75, 73 livros de óbito, também do mesmo período, com as declarações de óbito, 97 livros de fotografias de vítimas, então tinha uma foto da pessoa e algumas informações aí da década, e os álbuns de fotografias de desconhecidos, que são álbuns grandes que tem uma foto do lado da outra, que a pessoa vai lá e olha para tentar o reconhecimento. Então foi um olhar sistemático para essa documentação que foi produzida durante essa década que se formou a Vala de Perus. A gente queria entender um pouco como é que isso aconteceu na época. Aqui os livros, né, de corpo de delito. Aproveito para apresentar a equipe. Lá no fundo está a Márcia Rattori, que foi a coordenadora da equipe Antemortem. A Luana, ao lado dela, Luana Alberto, historiadora, arqueóloga. O Felipe aqui, também historiador, e eu ali. E esse é o Rafael de Abreu e Souza, que foi o coordenador da equipe de arqueólogos do Grupo de Trabalho Perus nos 2 primeiros anos. Ele está com o livro de fotografias de vítimas, né? Então, é esse. Esse é o registro do cemitério de Perus, né? Um exemplo de um desconhecido, 5596/71, e tem lá a indicação no lado direito, reinumado no mesmo local. Então, esse seria um caso que provavelmente não estaria na Vala de Perus. Então, o pessoal trabalhando ali no cemitério, a gente usava uma sala de velório desocupada para ficar fazendo essa busca. Lá os livros. Rapidinho aqui é o laudo necroscópico, né? Então, a gente coletou várias informações, a delegacia que requisitou, os médicos, enfim, o sexo, idade, cor, o histórico da ocorrência, as vestes. Esse é o livro de fotografia, né, de vítimas, então tem ali a foto também, o nome, quando a pessoa ela dá entrada como desconhecida, mas a família identifica, ou a pessoa identificada por papiloscopia, eles acrescentam o nome ali também. Isso dá um dado muito interessante, que eu vou falar daqui a pouquinho. O código do ML também, que é o nome que o desconhecido ganha durante todo esse percurso, né? Esse é um livro de declaração de óbito, essa é uma declaração que traz uma informação nova, que é o cartório também. Então, o que a gente percebeu é que todos esses documentos, eles têm muitas lacunas de preenchimento, né? E o que é uma contradição, porque as pessoas desconhecidas são aquelas que o Estado deveria ter ainda mais informação, porque você precisa disso para uma futura busca. Tem até uma pesquisadora carioca, Letícia Ferreira, que tem uma pesquisa sobre o ML do Rio de Janeiro, que ela diz que isso é a prova total de que o Estado não está cumprindo o seu papel, né? Porque tem um descaso com uma documentação que tinha que ser extremamente rigorosa. Então, a gente vai percebendo, com todas essas séries documentais, a gente vai formando um mosaico. Então, uma informação a gente pega daqui, uma informação dali, até que a gente tem um cenário mais ou menos completo. Alguns dados que a gente levantou, né, quando a gente pega os médicos que assinam, né, os laudos, dos mortos oficiais, os que mais assinam é o Isaac Abramovich e o Harry Shibata, que são bastante conhecidos como médicos que colaboraram com a ditadura. Quando a gente olha, por exemplo, a delegacia, é espantoso como o DOPS era especializado, claro, nisso, né? E o Harry Shibata, de 7 laudos, 6 foram requisitados pelo DOPS, o Isaac Abramovich, 23 e 23 pelo DOPS. Quando a gente olha os laudos de desconhecidos, a gente repara ali, que é o gráfico de baixo, que o Isaac Abramovich e o Harry Shibata participam muito pouco da rotina do ML. Então, isso fica muito claro a partir da documentação que existia, sim, uma especialização muito grande. O mesmo para a delegacia. O DOP só tem 12 casos, 0,42% dos desconhecidos. Esse é um exemplo do laudo do Denis Casemiro, que foi identificado na época da Unicamp, né? Então, a gente também, além dos desconhecidos, a gente se deparava com os laudos dos mortos oficiais. E aqui um exemplo, né, de uma coisa que a gente se deparou e que mostra muito o contexto de violência da época, né? Então, eu vou ler aqui. Desconhecido, fichado e fotografado, sexo masculino, cor parda, 25 anos presumíveis, histórico. Segundo nos informaram, a vítima foi encontrada no bairro das Lavras, em Guarulhos, morta sob circunstâncias a serem esclarecidas, apresentando numerosos ferimentos pérfuro-contusos localizados nas várias regiões do corpo. A boca pequena dizem tratar-se de mais uma das vítimas do Esquadrão da Morte. Então, a gente sabe, né, que no período tinha o Esquadrão da Morte do Sérgio Fleury. Isso fica muito evidente, não é a única menção que a gente viu várias histórias assim, nesses laudos. Então,
a gente percebe que, além, né, da repressão oficial, existe e está documentado uma repressão que acontecia com essa população marginalizada, enfim, de desconhecidos que eram enterrados como indigentes. Então, foram 3.265 entradas no cemitério de Perus de desconhecidos, de 71 a 75, 17% com morte suspeita ou violenta, 2.895 laudos de exames necroscópicos, isso de todos os cemitérios, 2.719 declarações de óbito de desconhecidos para esse período, sendo que 2.291 para Perus, então Perus recebia a maior quantidade de desconhecidos, mesmo em São Paulo, 3.576 fotografias de vítimas, né? Sendo que 3.284 para Perus. Essa diferença de número, muito provavelmente, é porque as pessoas eram reconhecidas e naquele livro eles já ganhavam um nome e a declaração de óbito não ficou junto com essa documentação, porque passava a ganhar um nome, né? Essa tabela de baixo, em branco, são os meses que faltam, né, dos livros de declaração de óbito. Então, é uma documentação que ainda tem muitas lacunas e que poderia ajudar muito mais nessa busca, né, por desaparecidos, enfim. Algumas coisas que a gente encontrava, né, como eu falei, é uma documentação que tem muito descaso, tem muita negligência. Por exemplo, como você vai identificar alguém com uma fotografia assim, né? Fica praticamente impossível, né? Então, muitas lacunas também. Coisas que a gente encontrava nos livros de declaração de óbito, um papel, uma sulfite escrito crânio humano, ossada humana, que nem ganhou um documento, enfim, né? Pedaços de membros superiores e inferiores, ossada de feto. Então, já finalizando, assim, eu mostrei para vocês um pouco do nosso trabalho aqui, que foi um trabalho assim gigantesco, muito interessante de fazer. O arquivo foi muito parceiro com a gente, sempre dando estrutura, né, ajudando a gente a entender esse acervo, que é extremamente rico, é um acervo extremamente pesado, né? Eu tenho convicção de que o que eu falei para vocês aqui não foi nada tranquilo de ver, é extremamente pesado, e você vê a violência da época, tanto da repressão política como a violência comum, enfim. E aí a gente conseguiu entender um pouco esse caminho da morte, né? A pessoa morre, tem todos esses exames feitos, essa papelada que devia ser extremamente bem feita, e não é. E acontece um desaparecimento burocrático. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fotografia daquela, é muito difícil você conseguir identificar, né? E, por exemplo, eu fiz um exercício, peguei um mês, acho que foi março de 74, olhei as pessoas que deram entrada em março, eram 90 pessoas, eu lembro bem do número, e eu olhava os livros de desconhecidos, aqueles que tinham uma foto e que colocavam seus nomes posteriormente, se eles fossem reconhecidos, seja pelos familiares ou identificação por papiloscopia. Muitos tinham um nome preenchido. De 90, 30 foram posteriormente reconhecidos. Se você olha no cemitério de Perus, essa informação não chegou. Então, se a família está procurando, ela tem que fazer uma via sacra em todos os GMLs e nos cemitérios até que encontre. Talvez seja tarde demais. A pessoa já está enterrada, vai ter que esperar 3 anos. Enfim, né? É uma dor imensa. O desaparecimento é uma dor imensa. E isso acontece até hoje. Não tem comunicação entre delegacias e IMLs. Então, essa via sacra acontece, as pessoas estão procurando até hoje. Então, a gente vê que isso é muito atual, né? É o Brasil de hoje também assim, né? E a gente entendeu bem o contexto do período, o perfil da vala. Na vala tinham homens jovens, a maioria deles negros e pardos. Isso a gente vê muito pela documentação. A gente fez esse perfil. Estamos levantando casos suspeitos, né, de pessoas que podem ter sido desaparecidos políticos, que estão como desconhecidos. Isso está em processo. E eu fico me perguntando se políticas públicas não podem ser feitas em relação a essa documentação que está disponível, está aí, e que, às vezes, uma busca de uma pessoa que está procurando seu pai na década de 70 e nunca teve essa resposta, nunca teve uma declaração de óbito para finalizar o luto e a questão burocrática também. E se isso não pode ser agilizado, se o desaparecimento ele não poderia ser mais combatido só com a comunicação, né, com a comunicação entre delegacia e ML, enfim. Isso é uma coisa que a gente vê no passado. Existia, né,
a gente via que essa máquina burocrática que desaparecia, o ML foi usado para sumir com pessoas. Isso é muito claro no caso dos mortos, que foram oficialmente mortos pela repressão. E a gente vê isso no Brasil hoje. Então, acho que a reflexão é essa. Assim como a questão do Carandiru, a vala clandestina de Perus também traz muitos elementos para a gente pensar o hoje. Bom, é isso. Obrigada.